Alô, bom dia, estamos de volta nesta terça-feira, 28 de maio de 2024, sejam todos bem-vindos. Peço desculpa aos amigos que esperaram o vídeo da tarde de ontem, mas eu fui acometido por uma inflamação na garganta, as amígdalas inflamaram e não conseguia praticamente falar. Ainda não estou bem, então peço desculpas se este vídeo falhar em algum momento. Realmente, o frio que está fazendo aqui no oeste do Paraná nos pegou a todos de surpresa, um frio muito intenso. Mas, enfim, também nos faz lembrar da dor dos nossos irmãos no Rio Grande do Sul. Talvez essas coisas aconteçam para que nos irmanemos ainda mais. Bem, também quero mandar um super abraço a um amigo que acompanha este canal com toda a sua família, o Romárcio Lima. Quero mandar um super abraço então ao Romárcio, à sua esposa Vanusa e aos seus 2 filhos, o Pedro Henrique e o Raul Lima. Muito obrigado pela companhia, pelo carinho de vocês, pelo incentivo que vocês nos dão. Família Romárcio Lima, imenso abraço, estamos juntos. Meus amigos, eu confesso a vocês que já há alguns dias eu ando com a pulga atrás da orelha. Um fato curioso tem me chamado a atenção. Eu recebo muitos informativos lá dos Estados Unidos. Eu assino vários. E eles acabam enchendo a minha caixa de correio. São centenas de informativos de vários sites por dia. Dentre esses informativos, eu também recebo muitas informações de igrejas pentecostais americanas, que falam sobre assuntos diversos como política, profecia e coisas do gênero. E tem me chamado a atenção que muitos desses sites, ligados a seitas cristãs, têm sugerido, ou tentado, digamos assim, emplacar a pauta de que Donald Trump é o anticristo, e se voltar a ser presidente, ele será um ditador cruel, tal como deveria ser o anticristo, ou deve ser o anticristo, não só em teoria, mas segundo as escrituras. Eu achei bastante curioso porque, alguns anos atrás, esses mesmos sites andavam de mãos dadas com Trump, dizendo que Trump era um autêntico cristão. E agora, de repente, lá nos Estados Unidos começa essa história de que Donald Trump poderá ser o anticristo, o que mexe com a cabeça, claro, de muitos desses cristãos que não têm muito fundamento, vamos dizer assim, na palavra escrita, apenas ouvem os seus pastores e acabam se deixando impactar por essas possibilidades ou esses balões de ensaio. Bem, eu estava, como disse, com a pulga atrás da orelha até ontem, quando fiquei sabendo de algo que parece tem tudo a ver com o porquê desses balões de ensaio. Vejam só, eu estou aqui no The Gateway Pundit, que diz o seguinte: o Partido Libertário escolheu o ex-democrata, que é assumidamente gay, Chase Oliver, como seu candidato e usa o discurso da vitória para criticar o genocídio em Gaza. Diz o Gateway rapidamente que o Partido Libertário, que escolheu o ex-democrata Oliver, de 38 anos, quer emplacá-lo como a terceira via, a alternativa, digamos assim, mais segura, porque, afinal de contas, para muitos cristãos hoje, tanto Biden quanto Donald Trump fazem parte do sistema. Daí porque é preciso esperar alguém de fora. E esse alguém de fora, então, aparece aí na figura de Chase Oliver. Alguém que, para todos os efeitos, é um libertário, é antissistema, não é tão progressista, mas liberal na economia, etc. e tal. Então, esse sim é que deve ser o verdadeiro candidato de uma direita que não se sente segura com Donald Trump, porque ele também é parte do sistema. Sem falar que o seu genro, Kushner, é bastante estranho, porque mora num prédio cujo número é 666. Pois é, quem não tem muito fundamento acaba
incorporando, digamos assim, todos esses signos ou esses elementos emblemáticos para acreditar, sim, que é preciso esperar alguém de fora do sistema. Pois está aí, estão apresentando alguém de fora do sistema que sempre foi do sistema. Aliás, ele foi um democrata, mas agora é um libertário. Evidentemente que eu só pude ligar os pauzinhos. Ah, então é por isso que estão chamando Donald Trump de anticristo? Com certeza, meus amigos, há muita malícia no jogo político e religioso, podem apostar. E o que fica claro nessa história é que muitos pastores se comprometeram em conseguir votos para essa terceira via, então nada melhor do que colocar sobre Donald Trump a etiqueta de anticristo, não é não? Pois é, há muita malícia nessa história. Então, só para terminar essa historinha, não leve a sério esse negócio de que Donald Trump é o anticristo. Ele é muito velho para isso, não é não? Pois é. E de fora do sistema, dentro da política, tal como ela é estruturada, meus amigos, só se vier um ET de Varginha, descendo do espaço, vindo do espaço e descendo lá na política americana ou em qualquer outro lugar do mundo. Não existe ninguém de fora do sistema que possa, de repente, entrar na política, a menos que seja o próprio aí o papo é outro. Mas quem está dentro é anticristo, digamos assim, por osmose, como é o caso de Joe Biden. Esse sim, podem apostar. Tem muito do tem muito. Aliás, eu vou falar um pouco do quanto o Biden tem do daqui a pouquinho. Antes, um comentário sobre o polêmico ataque de Israel a um assentamento de civis ontem, na faixa de Gaza. Antes de ontem, conhecido como dia 26, no dia 26, a cidade de Tel Aviv sofreu um forte ataque de foguetes, né? No dia 26, houve um ataque massivo de foguetes que partiram de onde? Do sul da faixa de Gaza, claro. E imediatamente todo mundo pensou, eles estão atirando lá de Rafah, que os Estados Unidos não querem que Israel ataque. Mas algum momento, um pouco depois, com mais calma, Israel percebera que o ataque não tinha partido de Rafah propriamente, mas do acampamento onde existe hoje uma cidade de lonas, uma cidade de barracas, chamado Tel al-Sultan. Pois bem, o que aconteceu em seguida, ontem, dia 27, Israel atacou esse acampamento e foi terrível. Incêndio, muitas vítimas, pessoas carbonizadas, enfim. E Netanyahu hoje explicou ao Knesset, ou discursando no parlamento, disse que foi um erro dramático, um erro fatal, melhor dizendo, um erro trágico. Foram essas as palavras de Netanyahu. Foi um erro trágico. A pergunta que fica, claro, foi um erro mesmo? Bem, o fato é o seguinte, vejam que interessante, Israel pode não ter sido um erro, as forças de defesa podem ter sim bombardeado conscientemente um agrupamento, um grande agrupamento de civis, porque sabia que lá estavam infiltrados os terroristas do Hamas que dispararam os foguetes exatamente daqueles acampamentos para usarem os civis como escudo. O problema é que Israel já não está aceitando muito essa história de usar os civis como escudo, ou seja, ataca assim mesmo sabendo que existem civis como escudo. Porque nesse caso, pensando como Israel hoje, é uma questão de existência. Se toda vez que o Hamas e daqui a pouco outros atores usarem civis como escudo para dispararem os seus mísseis, foguetes, ou sabe-se lá o que mais, Israel não poder responder, porque existem civis, de onde partem os ataques, Israel então será destruído.
porque esse expediente não nasceu ontem, vem de longa data, e a cada vez fica mais difícil para Israel se defender por conta da propaganda antissemita na mídia internacional. Só que Israel está pagando o preço. Se os ataques partiram de um acampamento cheio de civis, nós atacaremos o ponto de onde partiram os foguetes. É isso que está acontecendo. Israel está pagando o preço, está pagando para ver. Bem, outro motivo de complicação foi também uma troca de tiros entre as forças de defesa de Israel e alguns soldados egípcios. Os dois lados confirmaram sim que houve a troca de tiros e até agora o que se sabe é que 2 militares egípcios morreram na troca de tiros. Em relação ao ataque de Israel, uns dizem que houve sim 35 mortes até o momento, mas o Ministério da Saúde de Gaza informa que já são 45 as vítimas. É evidente que nós não sabemos qual é o número correto. Bem, por falar no Biden ante tudo que é de Cristo, por assim dizer. Vocês lembram que Donald Trump está no banco dos réus porque pesa contra ele a denúncia de que Trump teria escondido $130 mil de um pagamento a uma acompanhante, teria escondido do fisco, maquiado, escondido a declaração deste pagamento. O que é um absurdo porque as testemunhas de defesa já disseram e mostraram documentos dizendo que Trump nunca escondeu isso, foi tudo registrado. Mas não importa, por 130 mil, Trump responde por 34 crimes contra os Estados Unidos. E pode até mesmo pegar chilindró por conta disso. Isso porque Trump é republicano, conservador, etc. e tal. Agora, sobre Joe Biden, nada pesa, porque afinal Joe Biden é das figuras, quem sabe, mais honestas e probas desse planeta, não é? Você já ouviu essa história, né? Só que não. Preste atenção o que foi divulgado pelo Daily Mail ontem. Hunter Biden aproveitou a aparição de Joe Biden em um serviço do Memorial Sandy Hook para organizar um encontro entre seu pai e seus parceiros de negócios chineses, revelaram novos documentos investigados agora pelo IRS. Espera um pouquinho. Sandy Hook é uma escola, um memorial em homenagem às vítimas, alunos e professores que foram vítimas de um tiroteio no ano de 2012 em Connecticut, na escola de Sandy Hook em Connecticut. Então, Hunter Biden tinha negócios com uma empresa chinesa, entrou em contato com o representante dessa empresa dizendo o seguinte: meu pai estará em tal dia no Memorial Sandy Hook e lá podemos nos encontrar secretamente para tocar o nosso negócio adiante. Mas que negócio? Espera um pouquinho. As mensagens vêm de uma nova parcela, um novo pacote de documentos divulgados pelo Congresso na quarta-feira passada, entregues a eles por agentes do IRS que investigam Hunter Biden, o primeiro filho. É um pacote, é uma montanha de documentos, então, desde quarta-feira os congressistas estão lá verificando os documentos e agora já sabemos alguma coisa. Bem, segue o Daily Mail. Em 12 de dezembro de 2017, Hunter escreveu no aplicativo de mensagem chinês WeChat para Lui Yadong, um alto executivo da gigante petrolífera chinesa CEFC, uma gigante petrolífera, para marcar um encontro entre o executivo chinês e o seu papai, Joe Biden, que já não tinha mais nenhum cargo público, ele não era mais vice-presidente e também não tinha nenhum outro cargo, mas estava lá na expectativa de ser o próximo presidente. Isso foi em 2017. Bem, aí o que se lê, abre aspas,
Mensagem de Hunter Biden para o executivo chinês. Você pode se encontrar essa noite conosco mais cedo? Meu pai também estará em Nova York e ele quer que eu compareça ao serviço memorial de Sandy Hook com ele, e eu gostaria que ele conhecesse você, também junto com o meu tio Jim Biden. Então você e eu poderemos conversar. Isso pode ser marcado? Perguntou Hunter Biden. E aí o chinês respondeu: não, sem problemas. Por favor, deixe-me apenas saber onde e quando nos encontraremos. Então parece que o encontro existiu e nesse encontro foi acertado uma propina de 10 milhões de dólares por ano para a família Biden resolver os problemas da petrolífera chinesa. Diz o Daily Mail, os textos para marcar um encontro com Joe Biden, surgiram após meses de negociação sobre o envolvimento da família Biden no acordo com a empresa ligada ao governo chinês em troca de 10 milhões por ano para a família Biden. Em junho de 2017, Hunter enviou mensagens de textos ameaçadoras ao funcionário do CEFC, a petrolífera chinesa, Hunlong Zhao, exigindo que ele cumprisse o acordo de 10 milhões e observado o envolvimento de seu pai, disse Hunter Biden. Estou sentado aqui com meu pai e gostaríamos de entender por que o compromisso assumido não foi cumprido. Ou seja, os chineses marcaram um encontro secreto com Hunter e o papai Joe Biden em Connecticut, e de lá então acertaram a propina e certamente depois as coisas acabaram dando muito certo para a petrolífera chinesa, só que, detalhe da história, os chineses deram calote na família Biden, o que não os isenta, claro, de corrupção, traição à pátria e sabe-se lá quantos outros crimes, não é mesmo? Mas o malvadão é Donald Trump, que teria escondido 130 mil mangarotes de um encontro, de algumas saídas que ele teve com Stormy Daniels. Pois é, esse é o mundo em que vivemos. Entenderam como as coisas estão na América? É por isso que muita gente diz, se continuar assim, ficaremos piores, nos tornaremos ainda piores que as repúblicas bananeiras mais bananeiras do planeta, a continuar nesse ritmo. Mas o anti-Biden, ou anti, vai muito além do que supõe ainda a nossa imaginação em termos de maldades. Prestem atenção, notícia dada em dois tempos. A primeira, a Agência Internacional de Energia Atômica já terminou o seu último relatório em relação ao Irã, e apresentou esse relatório, que para todos os efeitos ainda é confidencial, a um órgão de imprensa, a Associated Press, que teve acesso a esse documento. E o que disse a Associated Press disse o seguinte: preste atenção. O arsenal de urânio enriquecido do Irã aumentou e o refinamento do material está aproximando-se dos níveis de qualidade para a fabricação de armas de destruição em massa. Relatório da Agência Internacional de Energia Atômica. Bem, como para todos os efeitos ainda é confidencial, ninguém recebeu oficialmente essa notícia, exceto a Associated Press. Então, qualquer reclamação, dirijam-se à Associated Press. Mas, diz o seguinte, a própria agência, o relatório confidencial concluiu que o Irã possui 313,2 libras de urânio enriquecido a 60%, um aumento de 45 libras em relação ao último relatório da agência internacional. Agora houve um grande aumento. O urânio enriquecido a 60% em quantidades suficientes, diz a Associated Press, é um pré-requisito para a produção de urânio a 90%, necessário para armas nucleares, de acordo com as definições da Agência Internacional de Energia Nuclear. Então, quero dizer o seguinte, o Irã
já não está mais um passito de galo de conseguir então o urânio necessário para as suas bombas. Ele está a um passito de mosca. Pois é. Então é claro que as palavras que foram pronunciadas há poucos dias por um legislador iraniano de que o Irã já tem a bomba devem ser levadas muito a sério nesse momento. Mas por que isso envolve Joe Biden? Bem, você sabe que Joe Biden tem colaborado, ele, Barack Hussein Obama, há muitos anos para que isso acontecesse. Mas vejam só, não basta apenas colaborar. Para Biden agora é preciso constranger ou proibir países europeus que estão preocupadíssimos com a capacidade nuclear iraniana, como é o caso do Reino Unido, por exemplo. Prestem atenção então agora na segunda notícia impactante. O Wall Street Journal publicou o seguinte: Joe Biden opõe-se a um plano europeu para repreender o Irã pelos avanços no seu programa nuclear, uma vez que Washington quer evitar uma escalada de tensões antes das eleições presidenciais dos Estados Unidos, afirmaram diplomatas envolvidos nas discussões, matéria do Wall Street Journal. A administração Biden estaria argumentando contra um esforço da Grã-Bretanha e da França para censurar o Irã no Conselho de Estados-membros da Agência Internacional de Energia Atômica no início de junho. Embora autoridades americanas neguem ter feito lobby contra uma resolução, os diplomatas dizem que a administração está pressionando outros países a absterem-se numa votação de censura, que é o que Washington fará, ou seja, pressionará esses países a não criticarem o programa nuclear iraniano. Vejam só. Claro que isso escandalizou muita gente importante, até mesmo na grande mídia, como, por exemplo, o especialista em direito da Fox, Mark Levin. Ele comentou no X o seguinte: Biden canalizou direta e indiretamente centenas de milhares de milhões de dólares para o Irã. O seu secretário de Estado tem sido um defensor especial do Irã. O Irã não pagou nenhum preço por liderar os seus procuradores terroristas contra Israel em 7 de outubro. Biden e Blinken afirmam que não havia provas de uma conexão do Irã com o Hamas, ou por seus substitutos, seus procuradores do Irã matarem militares americanos. E agora Biden está pressionando o Reino Unido e a França para não repreenderem os avanços nucleares do Irã. Todas as vozes devem ser levantadas contra isso. Mas a questão é que provavelmente é tarde demais, né? Todas as medidas legais, constitucionais, diplomáticas e políticas devem ser tomadas para se impedir isso. Ou acordaremos um dia com o Irã nuclearizado e a mais grave das ameaças que o futuro da nossa nação enfrenta. Biden passou toda a sua carreira colocando o seu próprio poder, riqueza e interesse acima do nosso país. E isso explica tudo. Pois é, mas agora, só agora que o pessoal começou a entender a situação, isso começa com Barack Hussein Obama. Mas enfim, talvez antes tarde do que nunca. O problema é que talvez o nunca já tenha chegado. Em termos de será que dá para reverter o problema? Nunca, não dá mais. É o que muita gente pensa. Enfim, temos então aí sérias preocupações pela frente, porque afinal de contas, Joe Biden está empobrecendo os Estados Unidos. As famílias americanas estão mais pobres, mais endividadas. Por quê? Porque ele pegou praticamente todos os recursos do país e enviou para a máquina de guerra que está em uso na Ucrânia. Mas também isolou amigos e está levantando a bola de inimigos a troco de, claro, muitas propinas. Como, por exemplo, é o caso da China, que nos últimos dias tem ocupado mais espaço dentro dos Estados Unidos,
não só com pessoas entrando livremente pela fronteira, como comprando imensidões de terras, inclusive perto de bases nucleares, de bases militares norte-americanas, dentro do território americano. Então, que cenário temos pela frente com um demônio desse na Casa Branca? Tinha um diretor espiritual, quando era seminarista, um padre que usava exatamente essa expressão, um demônio desse na Casa Branca. Mas não se esqueça, querido amigo, o malvadão é Donald Trump. Ai, ai, durma-se com um barulho desse. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e verifique aí se você ainda é inscrito nesse canal. Se não for mais inscrito, porque mistérios acontecem, inscreva-se novamente, acione o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e, se possível, compartilhe os nossos conteúdos, porque afinal de contas, no fundo, é isso que funciona. Quando você compartilha os nossos vídeos são vistos aí por mais pessoas que acabam gostando do conteúdo. Agora sim, até depois, se Deus quiser.